quem é Jesus hoje, no primeiro momento, quando eu olho em volta, eu percebo que ele não é alguém desconhecido. O problema é o tipo de visão que temos. Porque... Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. A nação Paralover, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, estamos aqui de volta, firmes e fortes, mais uma vez para mais uma roda de parola inédita, parola de número 251, mais uma, dentro do nosso tema Parolas Aleatórias. E nesta semana aqui nós vamos estar trazendo um tema deveras interessante. Aliás, todos os temas que a gente tem trazido dentro do assunto Parolas Aleatórias são os temas mais pesquisados no Google em 2025, quando se trata a respeito de Bíblia, de Evangelho, de Jesus, enfim. E nessa semana aqui não vai ser diferente. Estamos, como anunciamos na semana passada, com um convidado, um amigo da prateleira de cima, uma vez que Oráculo não está entre nós, Oráculo está viajando no Mato Grosso do Sul, participando de conferências. É uma pessoa com um respaldo muito grande, né, Will? A gente tem que considerar isso também. E aí, como é que está em São Paulo hoje? Olha, eu quero fazer só uma correção aqui, porque, na verdade, o Paulinho não quis participar hoje mesmo. Não é que ele está viajando, coisa nenhuma, porque é tudo online aqui. Ele simplesmente deu um caô e não quis participar. Aproveitando mesmo que o Ivan está aqui, ele deu um caô. Então, é isso daí. Não tem muita desculpa. Você quer passar o pano nele, mas não. Ele entrou em contato com o nosso RU, Recursos Humanos, e meteu um atestado de 2 dias, né, dizendo que só volta na terça-feira. Bom, hoje conosco aqui está o meu amigo chamado Ivan Sereno, este carioca da Ilha do Governador, vascaíno, mas que já vive aqui em São José dos Pinhais há 6 anos, congrega comigo na mesma igreja local que eu estou já há 8 anos. E eu lancei esse desafio para ele hoje de estar paralelando aqui conosco a respeito do tema que eu vou abrir já já para você. Mas antes, quero ouvir um salve do irmão Ivan. E aí, meu irmão, como é que tá aí? Melhor do que eu mereço. Melhor do que eu mereço. Deus é bom e o diabo não presta. Essa é a melhor frase para a gente começar qualquer conversa. Muito bom, muito bom. Bom, nessa semana aqui, a gente vai estar respondendo uma pergunta que é a seguinte: quem é Jesus hoje para o mundo? Essa, na verdade, é uma resposta, aliás, é uma pergunta que ela foi reinterpretada, mas é uma pergunta que o próprio Jesus fez e que está retratado lá nos evangelhos, né? No evangelho de Mateus, para ser mais exato, quando Jesus vira para os seus discípulos e pergunta assim: quem eles dizem que eu sou? Essa pergunta é uma pergunta que eu praticamente gosto bastante. Aliás, eu gosto muito de todas as perguntas que Jesus faz. A gente fez um tema há uns anos atrás chamado Perguntas de Deus. E aí a gente sempre fala que quando Deus faz perguntas, não é porque ele não sabe a resposta, mas é porque ele quer que a gente se atente àquilo que está ao nosso entorno, àquilo que está à nossa volta, olhe para a gente mesmo e consiga se reavaliar e dar uma resposta que seja aquilo que Deus espera. Mas quando Jesus pergunta então para as pessoas quem eles estão dizendo que eu sou, quem o mundo está dizendo que Jesus é? A pergunta foi feita há 2000 anos atrás, mas que ecoa até os dias de hoje, porque me parece, Will, que ano vai, ano vem, década vai, década vem, século vai, século vem, e essa pergunta precisa continuar sendo respondida. Ou seja, as pessoas continuam tentando entender quem é Jesus. E aí, quer começar? Bora lá. Esse tema é um tema interessante, porque quando você está citando Mateus, capítulo 16, Jesus está num momento muito interessante, que ele está em Cesareia de Filipe.
Em Cesareia de Filipe, Jesus ele acabou de sair do lugar da Galileia, está indo para Cesareia de Filipe, e ele está diante da boca do diabo, né? Ou a boca do inferno, como outros chamam. Em Cesareia de Filipe, o que Jesus está mostrando para os discípulos é uma ilustração de uma forma muito lúdica a respeito da igreja, porque Cesareia de Filipe era o lugar onde tinha o tal dos bodes dançantes, né? Ali era onde os pagãos eles faziam todos os seus cerimoniais, tanto que quando Jesus ele começa a questionar quem dizes que eu sou, ele está fazendo um paralelo ali, ele está mostrando, olha, está vendo todos esses deuses aqui, onde está todo mundo sendo adorado aqui, esses deuses pagãos, eu quero que vocês saibam, quero que vocês digam quem eu sou. E aí, é interessante essa pergunta, porque a primeira resposta, ela não é uma resposta objetiva, ela fala, um diz que você é o profeta tal, outro fala que você é Elias, outro fala que você tal, e Pedro, ele, cheio da presença de Deus ali, ele vira e fala o seguinte, olha, tu és o Cristo. E quando ele diz tu és o Cristo, é interessante porque quando Jesus está falando isso, Jesus ele não está falando em grego, né? Mateus ele foi escrito para o povo judeu, mas quando Jesus ele fala essa expressão, ele está falando em aramaico. Então, existe uma tradução aqui para o grego que falando assim, tu és Petras, né? Tu és Petros, e sobre essa Petra. Só que isso é no grego. No aramaico, o que está sendo dito é tu és Kefas, e sobre essa Kefa, e aí é um trocadilho que Jesus está fazendo. Ele está falando sobre uma profundidade específica sobre, olha, Pedro, essa verdade que você está falando, ela tem um fundamento, e esse fundamento sou eu. Eu sou o firme fundamento, né? E aí, mais para frente, Paulo ele vai dizer sobre os fundamentos dos apóstolos. E aqui vem um ponto interessante, porque quando Pedro responde a esse respeito, Jesus agora, ele fala assim, ó, sobre esse fundamento, eu vou edificar a minha igreja. E aí eu quero que você entenda agora uma coisa. E aí ele faz com que os discípulos olhem, isso quem conta são os historiadores, ele fala assim, agora eu quero que você olhe para onde você está, que é a boca do inferno, e fala assim, olha, as portas do inferno, ou seja, a boca do inferno aqui não vai prevalecer contra a igreja. Pode estar acontecendo tudo isso que está acontecendo, não vai prevalecer, né? Então Jesus está falando, olha, o firme fundamento vai fazer com que uma igreja sólida, ela avance. Então Jesus está falando sobre isso, mas agora tem um ponto importante nessa passagem, porque quando Jesus está trazendo esse esclarecimento, aí começa a ter um burburinho entre eles. E esse burburinho ele é importante porque Jesus está fixando aqui algo que os fariseus, os judeus, estavam querendo que viesse um rei. E ele está falando, olha, esse não é o meu governo não é o governo dessa terra. E aí é um ponto interessante, porque desde 1 Samuel, o homem ele queria um rei para que ele se posicionasse na terra e ele avançasse com o reino. Só que Jesus ele diz assim, olha, eu não vim aqui para estabelecer um reino na terra, não um reino no sentido de reinado terreno. Eu vim aqui para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E porque o reino de Deus vai ser estabelecido aqui na terra, as coisas vão avançar, a igreja vai avançar. Sobre essa verdade, isso vai avançar. E aí é que mora o ponto. Porque quando nós perguntamos no dia de hoje quem é Jesus, e aí é um ponto interessante, porque essa pergunta no dia de hoje, ela carrega em si uma verdade que o mundo está distorcendo. E nós falamos isso sobre a última parola. Porque a Bíblia vai dizer que no final dos tempos, né, estaríamos como nos tempos de Noé. Então, hoje, nós não temos um maluco construindo uma arca, mas, a bem da verdade, essa arca hoje é a igreja. E aí é que está o problema, porque estando hoje a arca sendo a igreja, e a igreja sendo o lugar de salvação, nós começamos a olhar para essa igreja com um olhar um pouco complicado. Por quê? 1 de João vai dizer que nós devemos andar como Cristo andou. Paulo vai dizer que nós devemos manifestar a Cristo, ser imitadores dele. A palavra imitar aqui
no grego, ele traduz a palavra artista, de hipócritas. Não de hipócrita no caráter negativo que a gente usa no português, mas um hipócrita no sentido de alguém que interpreta, ou seja, Deus ele é o nosso paradigma para que nós possamos andar. E aí, quem é Jesus no dia de hoje? Bom, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer algo muito forte. Paulo vai dizer assim, vossas cartas lidas. Dwight Moody, ele tem uma expressão muito forte, tinha uma expressão muito forte, que ele dizia assim, de cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vai ler você. Então, quem é Cristo? A pergunta é, será que você está manifestando Cristo, a esperança da glória? Porque hoje, e Colossenses vai dizer que Deus é o Deus do invisível, que se manifestou através de Cristo, né? Hebreus vai dizer que Deus ele falou por muitas vezes através dos pais, dos filhos, dos profetas, mas nesse tempo falou por meio de Cristo a palavra. Só que hoje, Cristo, ele é a habitação dentro de nós através do Espírito. Então, quando nós estamos falando sobre quem é Cristo, o testemunho arrasta. E aqui, para terminar e passar para o Carioca, quando nós pegamos o texto, não falar o nome de Deus em vão, lá de Êxodo, a gente utiliza o português, e eu já falei muitas vezes aqui, quando a gente faz exegese, hermenêutica, a gente não pode usar o português brasileiro, né? Nem o português de Portugal, que seja, porque a língua portuguesa é muito pobre. E quando nós estudamos a palavra, não falar o nome de Deus em vão, na verdade, no grego, no hebraico, perdão, está escrito assim, não carregar o nome de Deus em vão, ou seja, não dê um falso testemunho. Então, quando eu carrego o nome de Deus em vão, eu estou dando um mau testemunho. Ou seja, eu estou banalizando o nome de Deus. Então, quem é Cristo no dia de hoje, essa pergunta, ela é uma pergunta, gosto dessa expressão, é uma pergunta ontológica, ou seja, é de você olhar para dentro de si, você falar assim, cara, será que de fato, de verdade, eu estou manifestando Cristo, a esperança da glória? Será que as pessoas estão encontrando em mim, né, esse Cristo? E eu gosto muito, uma pena que o Paulinho não está aqui hoje, mas eu gosto de um testemunho que certa vez ele deu, eu não me lembro se foi ele que estava no aeroporto ou alguém que estava com ele, que eu estava com ele, ou ele contou esse testemunho de alguém, que a pessoa virou, olhou para esse ministro e falou assim, fala de Deus para mim, por favor, porque eu vejo em você Cristo. Então, quem é Cristo no dia de hoje? Essa pergunta a gente precisa responder dentro do nosso testemunho. Será que nós estamos manifestando a Cristo? Como Paulo dizia, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim? Ou nós estamos falando, Cristo vive em mim, mas eu gosto de um determinado preletor que ele diz assim, Cristo só vai habitar em você no dia que você não souber mais onde começa o Wilson, ou melhor, onde termina o Wilson e começa Cristo. Porque você vai estar tão junto. Então, quem é Cristo no dia de hoje? Bom, eu tenho que perguntar para mim mesmo, o que eu estou manifestando? O que eu estou testemunhando? Será que as pessoas estão encontrando em mim Cristo? Né? Será que as pessoas estão encontrando em mim uma resposta que o mundo não pode dar? E somente Cristo pode dar? Por isso que Paulo vai dizer, né, escrevendo a Timóteo, que a igreja é o baluarte da verdade. E baluarte significa a coluna da verdade. Somente a igreja de Cristo, a igreja triunfante de Cristo. Não estou falando triunfalista, a igreja triunfante de Cristo. É ela quem é a detentora da verdade. E nós somos a igreja. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. E aí, pegando um gancho daquilo que foi falado, né, a gente está falando sobre o manifestar da igreja, eu queria pensar um pouco nessa sede do mundo. Porque, especialmente no nosso contexto brasileiro, talvez a pessoa de Jesus ela é muito conhecida, né? Seja historicamente, seja no dia a dia. É muito comum você estar caminhando na rua ou se relacionando com alguém, mesmo que essa pessoa não seja cristã, não professe a fé, enfim, mas você vai ouvir está repreendido em nome de Jesus, né? Sangue de Jesus tem poder, né? Quase vai acontecer em nome de Jesus. Eu brinco com a Fabi aqui que às vezes até a gente usa o em nome de Jesus como um tomara, né? Não, tomara que aconteça, em nome de Jesus vai acontecer, vira um jargão nosso.
Mas é claro que a gente utiliza aí, não só nós, mas especialmente aquele que não conhece a Cristo, né, fazendo essa dualidade, ele usa o nome de Jesus nesse sentido, porque ele, de alguma forma, tem uma ideia, ele tem uma imagem distorcida, uma imagem abaixo daquilo de quem realmente Cristo é, mas mesmo assim ele tem uma imagem do divino, ele tem uma imagem, um vislumbre do poder, dessa essência que está lá dentro. Por isso, quem é Jesus hoje, no primeiro momento, quando eu olho em volta, eu percebo que ele não é alguém desconhecido. Ele não é alguém que passa longe do imaginário, e agora eu estou falando para todo mundo, tá? Especialmente no contexto brasileiro. Ele não é alguém que passa longe. O problema é o tipo de visão que temos, porque, como o Will falou, nós temos um papel e carregamos uma necessidade de resposta a um chamado. Todos os momentos onde o principal chamado que nós temos é ter a imagem e semelhança, assim como sempre foi dito em Gênesis. Jesus reforça isso dizendo, olha, discipulem pessoas, ensine, assim como eu fiz, faça você também. Eu trouxe algumas coisas falando de Paulo de forma específica, mas a ideia é de que da mesma forma como Jesus caminhou com pessoas e demonstrou o evangelho, manifestou o reino, nós precisamos fazer da mesma forma. Seja dentro das nossas igrejas, mas especialmente fora das nossas igrejas. A primeira palavra de Jesus reconhecendo um ministério para Pedro, que é aquele que o Espírito Santo utiliza para converter aquelas milhares de pessoas, ali em Atos 2, eu vou fazer de você pescador de homens. Ele estava claramente apontando para pessoas que estavam de fora, que ele atrairia para esse lugar para que Cristo fosse reconhecido de forma correta. Então, eu acredito que o nosso papel como igreja, reforçando e concordando com aquilo que o Will disse, nós somos pescadores de homens. O Senhor coloca redes em nossas mãos, para usar a mesma alusão, para trazer essas pessoas para uma visão correta de quem Jesus é. Porque o mundo está repleto de pessoas que enxergam Jesus de forma errada. Isso é interessante que você falou, porque conhecer Jesus todos conhecem. A ponto que em Atos, quando Pedro, cheio do Espírito, né, ele cura o coxo na porta de Formosa, é interessante porque ele vai preso e tudo mais, dá aquele discurso, e aí os fariseus dizem para ele, você está proibido de falar do nome. Ele não foi proibido de falar de Jesus. Ele foi proibido de falar do nome. E aí tem um ponto importante, porque nós podemos desenhar Cristo da forma como a gente bem quiser. Mas quando nós vamos carregar a Cristo, que aí tem uma diferença muito grande, o que Pedro está falando ali é basicamente o seguinte, olha, eu carrego algo dentro de mim que é muito maior. Que ele mesmo, o próprio Cristo disse, né? E depois nós vamos ler lá em 1 de João, que o maior habita em nós. Então, quando nós começamos a entender nesse nível, o testemunhar a Cristo hoje vai mostrar de fato, de verdade, quem é Cristo. Ou seja, será que você está sendo tolhido de falar de Jesus ou de falar a respeito do nome de Jesus? Porque, convenhamos, existem determinadas doutrinas, né, ou religiões, eu prefiro falar doutrina, porque nós temos três religiões que são cristãs. Né? Nós temos o católico, o espírita, e nós temos o povo evangélico, que são espíritas. E eles falam de Jesus. Agora, o ponto é, quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de quem efetivamente? Porque, veja, quando nós estamos falando a respeito de Cristo, que ressuscitou, né, que inaugurou uma dispensação, que inaugurou a era da igreja, quando você começa a ver tudo isso, você começa a ver o impacto, muitas vezes nós não vamos ver pessoas impactando porque estão falando de Jesus. Isso é meio escandaloso o que eu estou falando. Por quê? Muitas vezes não é o Jesus que você está pregando.
Eu estava assistindo uma determinada palestra na casa dos meus pais e o preletor ele falava tanta coisa assim, eu falava, rapaz, ele está falando tanto de um Jesus histórico, se o Paulinho tivesse aqui, ele ia falar isso sobre o Jesus histórico. Cara, não é o Jesus histórico que salva. Porque o Jesus histórico é uma história. E aí eu pregar um Jesus histórico, o Jesus que veio e nasceu numa manjedoura, é tudo bonito essa história. Mas e o que Jesus ele fez e faz? Porque ele disse assim, obras iguais e maiores vocês farão. Então veja, Atos é a continuidade da obra de Cristo. Mas espera aí, Jesus ele não fez algo, não falou que está consumado? Está consumado no que diz respeito à redenção. Mas o avanço da igreja, e aí a gente precisa entender isso de uma forma muito, muito clara, João Batista foi o que preparou o caminho para a vinda do Salvador. A igreja é o João Batista dessa estação para a volta de Jesus. João Batista ele foi aquele que preparou o caminho para a vinda. A igreja é o que prepara para a volta. Então, ou seja, será que nós estamos testemunhando de tal forma que as pessoas estão falando, é esse o Cristo que eu quero? Se eu não me engano, foi Dalai Lama, acho que foi Dalai Lama, que ele virou e falou assim, eu entendo o cristianismo e eu me converteria ao cristianismo se não fosse os cristãos. Né? Por que ele fala isso? Porque muitas vezes nós estamos carregando um Cristo, e de novo eu estou usando a expressão carregar como está escrito lá em Êxodo, nós estamos carregando Cristo sem dar um bom testemunho. E aí, como diz Paulo aos Romanos, né, por óbvio, as cartas aos Romanos estão sendo escritas ao povo judeu daquela época, tal, e uma parcela dos gentios, mas basicamente para o povo judeu, ele está falando, olha, povo judeu, o povo não se converte por causa do testemunho de vocês. Então, assim, quem é o Cristo no dia de hoje, com certeza não é aquele fariseu que o próprio Cristo disse que tinha a chave do conhecimento. Eles não entrariam e não estavam deixando ninguém entrar. Uma coisa que vocês estavam comentando, que eu ia por esse viés, e o senhor trouxe uma amplitude maior sobre, eu ia fazer a seguinte brincadeira para a gente, né? Uma coisa é quem Jesus é, outra coisa é quem Jesus é para o mundo, e outra coisa é quem Jesus é para nós, cristãos. Quem Jesus é algo imutável, mas quem é Jesus para mim depende da forma como eu quero me relacionar com ele. Quem é Jesus para o mundo depende de como o mundo quer se relacionar com ele. E aqui eu acho uma coisa interessante, o que você falou a respeito dos últimos tempos, né? Que as pessoas não suportariam a sã doutrina e correriam atrás de mestres que falariam coisas que agradassem os seus ouvidos. E eu vejo muitas vezes, até baseada naquele livro de Bauman, que a gente sempre fala sobre a modernidade líquida, onde nós não temos mais relacionamentos, mas nós temos conexões, nós temos relações que são baseadas em troca de interesses, vamos dizer assim. E a gente vê muitas vezes as pessoas se relacionando com Cristo como se Cristo fosse um meio e não um fim. E aonde eu quero chegar nisso? A gente poderia estar falando a respeito de quem Jesus é para as pessoas, a partir do momento que elas não tivessem uma visão distorcida de quem de fato é Cristo. Mas a verdade é que eu tenho a sensação de que a maioria das pessoas está relacionando com um Cristo que elas mesmas construíram. E construíram com base nos seus próprios interesses. Então, quem é Jesus para mim? Depende daquilo que eu preciso. Eu preciso de uma bênção, então ele é uma forma, é um caminho pela qual eu vou conseguir a minha bênção. Eu preciso de prosperidade, então Jesus é um meio pela qual eu vou alcançar a minha prosperidade. E aí nós vamos tornando um Jesus, vamos criando um Jesus facetado, um Jesus fragmentado, onde eu não quero ele inteiro, mas eu quero somente uma faceta que me atrai. Eu gosto muito de uma palavra do Douglas Gonçalves, há uns anos atrás, que ele pregou uma palavra dizendo assim, coma o cordeiro inteiro.
Na época da Páscoa, nós vamos ver lá em Êxodo, né, a orientação de Deus para o povo é a seguinte coisa: vocês vão imolar aqui um cordeiro, vão passar o sangue pelo umbrais das portas e vocês vão se juntar em família, vocês vão comer o cordeiro inteiro. Cordeiro inteiro significa que você vai comer a picanha, você vai comer a coxinha, você vai comer... mas você vai comer as vísceras também. Você vai comer aquela parte do cordeiro que você talvez não goste tanto. E o que eu vejo hoje é uma sensação de que nós estamos escolhendo os pedaços de Jesus que a gente mais gosta. E ignorando, quem sabe, as outras partes, as partes em que a gente não fica tão confortável, ou as partes que ele quer confrontar a respeito do nosso caráter, quer confrontar a respeito do nosso comportamento. E com isso a gente vai criando pequenos Frankensteins. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento em que a gente fraciona Jesus, e nós somos cristãos, ou seja, nós somos pequenos cristos, nós somos imitadores de Cristo, a partir do momento que a gente fraciona Jesus, a gente passa a ser um imitador de um Jesus fracionado. Nós passamos a ser imitadores de um Jesus fragmentado. E aí, Will, eu chego na tua pergunta, né? Não se nós temos carregado Cristo, mas que tipo de Cristo nós temos carregado? Aquele que de fato ele é, ou aquele que nós temos construído conforme a nossa imagem e semelhança? Acho que aqui fica uma discussão boa para a gente ter aqui, né? Porque uma coisa é você carregar quem ele de fato é, outra coisa é eu carregar somente a faceta que eu desejo me relacionar com ele, né? É que, na verdade, se eu estou seguindo por esse caminho, eu tenho um problema, porque a Bíblia vai deixar muito claro quais são as características de um filho de Deus, né? Ele vai falar sobre identidade. E aí eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha como professor, porque para mim, se eu tenho essa fragmentação, aí eu tenho uma parcela de responsabilidade. Porque nós já falamos várias vezes aqui sobre formação de discípulos, né? Billy Graham disse: a salvação é de graça, mas o discipulado custa. Então, se eu estou tendo hoje essa fragmentação, muito provavelmente é porque eu estou falhando no forjar um discípulo, porque eu não estou mostrando para ele o que é a cruz, eu não estou mostrando para ele o que é a renúncia, eu não estou mostrando para ele que haverá momentos em que eu terei que renunciar, ainda que a minha carne esteja gritando. E aí, citando o que o Carioca disse aqui agora há pouco, quando Paulo ele vai falar a respeito da sã doutrina, ele está falando o seguinte: olha, os homens, eles vão agora atrás daquilo que eles querem ouvir, não daquilo que eles precisam ouvir, né? Hoje nós estamos vivendo uma temporada bem interessante, né? Vou dar um exemplo aqui. Quem nos assiste aqui, nos ouve, sabe que eu faço um trabalho no sistema penitenciário. E é improvável que uma pessoa do público LGBTQI+, ele seja aceito. E nós começamos um trabalho dentro do CDP, onde alguns trans começaram a participar. E a primeira coisa que nós fizemos foi: olha, eu quero pedir uma coisa para você. Você vai entrar aqui e você vai ficar desarmado. Melhor, nós falamos desarmada. E a segunda coisa, eu vou te respeitar. Você quer que eu te chame pelo teu nome social? Não tem problema nenhum, né? Mas nós olhamos para os outros detentos, é uma sala de 20 detentos. Nós olhamos para os outros detentos e falamos assim: eu vou pedir um favor para vocês. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu peço que vocês respeitem, né? E foi muito interessante porque a Kim, essa detenta se chama Kim. Ela foi para uma audiência, ela foi condenada a 8 anos e voltou. Quando ela volta sorrindo de orelha a orelha. E ela vira e fala assim: eu pedi para o meu advogado para eu não ser transferido ainda, porque eu quero terminar esse curso. Porque essa é a primeira igreja, aqui eu não estou falando sobre
a denominação da minha igreja, mas a forma como nós trabalhamos. É a primeira vez que eu me sinto amada, sem ser acusada. E ela começou a experimentar coisas da parte do reino de Deus. E aí, quando nós estávamos dando um treinamento esse final de semana para o sistema penitenciário, quando eu falei, deram esse testemunho, uma pessoa já virou a cara, falei, tá vendo? A religiosidade bate muito forte. Porque Jesus ele veio para romper paradigmas. Jesus ele veio para trazer uma rebelião mesmo. É uma revolução que ele trouxe. Para quebrar vacas sagradas. E quando nós fragmentamos esse Cristo, na verdade nós estamos perdendo a essência de quem ele é. E se isso está acontecendo, a falha está dentro dos 5 ofícios ministeriais. E aí eu não estou falando da igreja, porque a igreja, ela é imaculada. Ninguém toca na igreja do Senhor. Mas aqui vem a responsabilidade como pregador, como pastor, como mestre, como evangelista, como apóstolo e tudo mais. Porque se existe essa falha, se as pessoas estão indo buscar os seus mestres para afagar o seu coração, é porque de fato e de verdade essas pessoas não foram apresentadas para Cristo. Acho que é Marcelo Telles ou Marcos Telles que tem um DVD, um CD maravilhoso, né? E ele conta muito sobre isso. E ele fala sobre uma igreja, e aí eu vou usar propositalmente essa palavra, uma igreja inclusiva, mas não inclusiva como o mundo prega, mas o inclusivo como você receber Maria Madalena, o inclusivo quando você recebe o manco, o inclusivo quando ele entra aquele que era o improvável como Zaqueu. E hoje nós temos um grande desafio dentro do sistema penitenciário, que é quando a gente vai fazer a ressocialização. E quando um desses detentos chega do nosso lado, eu que estou lá dentro não me afeta. Mas quando você chega do lado de uma pessoa e fala, meu, esse cara aqui estava lá dentro do CDP, é muito curioso, porque as pessoas já viram preconceituosas. E o evangelho é exatamente isso. Né? É visitar os encarcerados, é cuidar das viúvas, é cuidar dos órfãos. E nós estamos hoje numa realidade onde, quando eu crio esse patamar, cara, nós não estamos pregando o evangelho como ele tem que ser. Eu não estou forjando Cristo nas pessoas. E o meu papel é forjar Cristo nas pessoas. Isso custa? Custa. A ponto de, muitas vezes, de você estar forjando Cristo numa pessoa e a pessoa falar, cara, para com isso. E eu falar para ele, cara, vale a pena. Vale você andar mais 1 milha, vale a pena você dar a sua túnica, vale a pena. Porque no final do dia, cara, se tem pessoas fragmentando Cristo, essa responsabilidade está dentro dos 5 ofícios ministeriais. E a culpa não é da igreja, é daqueles que estão descumprindo Efésios 4:11. Tô pensando no testemunho que você contou como papel nosso de igreja. Estava conversando com um grupo de homens esse final de semana, falando sobre Jesus, no meio de um churrasco. A gente começa falando de futebol, né? Falando mal dos nossos times, depois, aqueles que são crentes, a gente vai falar de Jesus. E a gente começou a fazer algumas correlações que deveriam ser simples, né? No sentido da obra de Cristo. A obra salvífica, mas a obra transformadora e o propósito, como você muito bem trouxe, do papel da igreja, não só no seu fundamento, mas também na sua consumação e no papel da igreja como uma igreja social, né? Não no sentido de assistencialista, mas a existência da igreja no meio social, no meio da onde e esse anseio pela manifestação do reino. E isso parecia uma verdade distante em alguns momentos na nossa conversa. Isso parecia, como, usando as palavras do nosso amigo Arthur, em alguns momentos nós gostamos de ter um Cristo customizado, né? Um Cristo só para mim. E não é essa a verdade, ainda que a relação seja pessoal e a devoção também seja pessoal, visto o finalzinho de Mateus 6, fecha a porta, faça o que você tem que fazer no secreto, pratica, né, esses fundamentos espirituais entre você e o seu Deus, isso é pessoal. Entretanto, a revelação de Cristo não é. Ela é única,
fundamentada na palavra, manifestada e vista através de uma fé viva, diária, praticante, e que nós precisamos aprender a compartilhar, seja através de um projeto maravilhoso, como você está dizendo, mas também aqui dentro de casa. Eu estou em casa agora, seja aqui na minha casa. Eu preciso conseguir manifestar a fé que eu entendo através da revelação que tenho de Cristo de forma diária. Você disse no começo, né? Talvez vai ler a Bíblia, 99 vão ler a nós. E o papel aqui é, se nós falhamos em alguns momentos dentro da igreja local, quiçá no mundo. Se a gente está debatendo aqui sobre a dificuldade de forjar uma imagem correta de Cristo nos nossos meios eclesiásticos, imagina para aqueles que não estão lá. É fácil a gente começar uma conversa criticando uma visão de alguém que deixa Salmo 23 aberto na sala, ou alguém que usa Jesus como um gênio da lâmpada, né, que esfrega, faz 3 desejos, depois ele volta, daqui a um mês eu faço de novo. É fácil fazer isso, mas quando a gente olha para nós, quando é momento de nós olharmos para o tipo de evangelho que nós estamos vivendo, já que a criação anseia pela nossa manifestação, já que nós somos os carregadores do reino, já que está sobre nós sermos arautos dessa verdade e manifestar a verdade do reino e pregar a justiça de Deus, como é que nós estamos fazendo isso? Como é que o Ivan está fazendo isso? Porque, voltando no versículo que nós começamos aqui a falar, Mateus 16, o final da conversa ali antes do Pedro e Pedra, e eu vou ler aqui: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Eu aprendo, então, como a gente já falou, que a revelação de Deus não tem a ver com tanta informação que eu tenho. A revelação de Cristo, ela é do alto. A revelação de Cristo, ela é, sim, fundamentada na palavra, mas ela é através da fé, como a carta de Efésios diz. Então, se eu não consigo manifestar o reino, se eu não consigo pregar o Pai, como é que as pessoas vão ver? Vou dar um exemplo maior aqui ainda. A oração de Cristo ali, João 17, para que nós sejamos um, assim como eu e tu somos um, Pai, para que o mundo veja que tu me enviaste. A principal essência daquilo que nós precisamos manifestar de Cristo é que ele foi enviado pelo Pai. Mas para isso, por exemplo, nós precisamos aprender a caminhar em unidade. Eu sei que esse não é o tema da conversa, mas já que a gente está falando de quem é Jesus, e o que Jesus está orando e conversando com o Pai naquele momento o mundo vai me ver a partir do momento que eu tiver uma igreja que entende por que é uma e para de, por exemplo, ser igrejas separadas. A unidade é a manifestação que o próprio Cristo disse que ele seria visto pelo mundo. E como nós falhamos nesse lugar. Como nós falhamos em carregar Cristo em nós. Isso quer dizer, então, que nós somos os principais culpados? Não. Isso quer dizer, assim como também na oração de Jesus em João 17, que os discípulos demoraram a conseguir perceber que Jesus era o Filho de Deus e tudo aquilo que ele fazia era o Pai que tinha dado para ele. Ele demorou 3 anos para que esses discípulos pudessem ver, até que Jesus mesmo falou: agora eu consumi a obra. Agora eles sabem quem eu sou. Agora eles sabem que o Senhor me enviou. Isso também demora tempo em nós. Mas mesmo assim, nós precisamos de crentes maduros. Como você muito bem disse, usando Efésios 4:11 dos 5 ministérios, e eu creio e olho para essa forma, e olho para esse versículo entendendo que o Senhor usa essa manifestação para forjar em nós, para que depois ele forje através de nós. E eu entendo que quem é Jesus para o mundo, antes da gente criticar o mundo, porque eles estão presos no sistema do mundo, por isso que Paulo diz que nós precisamos renovar a nossa mente, mas como eles estão presos nesse lugar e nós não estamos, porque os nossos olhos foram abertos, nós fomos transportados para o reino de luz, como nós estamos manifestando isso? Como eu, Ivan, estou manifestando isso? Porque saiba que é através da minha manifestação, e eu não estou falando de igreja local, não. Eu estou falando do indivíduo. Eu estou falando do meu relacionamento. Eu estou falando da minha capacidade de, seja brilhar o reino aqui dentro, na minha casa, mas especialmente a partir do que eu saio da porta de casa.
Será que a luz do evangelho está queimando sobre mim? Já que o evangelho diz que as minhas obras, as minhas boas obras são a luz que fazem com que o mundo veja, que saia da escuridão, então será que eu estou vivendo assim? Já que a gente já falou sobre o fim dos tempos e a consumação, por exemplo, os atos de justiça são as vestes que preparam a noiva para a boda do Cordeiro. Apocalipse 19. Será que agora, como igreja de forma coletiva, nós estamos fazendo isso? Porque é através da forma como nós vemos que nós vamos revelar Cristo ao mundo. Quem é Jesus ao mundo vai claramente apontar para o papel da igreja naquela sociedade. Se o mundo está falhando, como eu brinquei aqui no começo, né, está repreendido em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, é porque eles ouvem isso de nós. Mas eles ouvem de nós, mas não conseguem ver a manifestação do reino em nós. E esse é o principal desafio, porque informação não gera devoção. E experiência não gera conversão. Porque se gerasse, o povo não tinha ficado 40 anos no deserto. Não houve no relato bíblico nenhum outro lugar de tamanha manifestação do poder de Deus. Isso não foi suficiente para crer na promessa. Então, em nós, é necessário ter uma fé que não necessariamente é vivida nos grandes momentos de avivamento ou de milagres. Quando eu falo avivamento, entenda não o avivamento bíblico, entenda avivamento de manifestação grande de fé. Não nessas grandes manifestações, mas naquele momento de dificuldade. Quando casamentos estão por um fio, quando nós lidamos com situações financeiras complicadas, quando perdemos entes queridos, quando não sabemos o que fazer, mas acreditamos que o Senhor está no controle de todas as coisas e até aquilo que não é positivo para mim, mas gera em mim e forja em mim a imagem de Cristo, porque é exatamente isso que o mundo vê. Ainda que... Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, para fechar minha fala aqui, nesse momento. Alguns anos atrás, fazendo parte de um momento de evangelismo ali na Ilha do Governador, estávamos eu e mais umas 3 pessoas e a gente estava entregando alimento a moradores de rua e orando por eles. Até que a gente encontrou 2 moradores de rua e um deles era cego. Nós entregamos a comida, né, conversamos um pouco e perguntamos se a gente podia orar, se ele acreditava que se nós orássemos ele conseguiria voltar a ver. Ele disse que sim. Nós oramos a primeira vez, ele abriu os olhos e começou a encher, estava escuro, ele estava um pouco, uns 10 metros distante da rua que era clara, e ele disse que começou a ver alguns vultos, vamos orar de novo, nós oramos de novo, os olhos dele se abriram, aquele homem voltou a ver, ficou extremamente feliz, nós o convidamos então para vir à igreja, né, para que a gente pudesse então agora ministrar o evangelho. Aquele que voltou a ver não foi, mas o amigo que estava do lado, que viu o manifestar do reino de Deus, esse foi. E esse começou a ir aos cultos. E ele começou, então, a aprender sobre quem Cristo era. E depois teve sua situação social restaurada. À época, servia na casa de Deus, estava em todo culto, aprendeu quem Jesus era. A cura não foi suficiente para levar aquele homem a Cristo. Mas a decisão do amigo de conhecer mais sobre aquele Deus que é poderoso para curar e procurar a igreja local e ser discipulado, essa sim permitiu com que ele vivesse uma fé salvadora. Então, mais do que momentos, eu acredito num evangelho prático, num evangelho diário, naquele que aproxima pessoas para ver quem nós somos e como nós lidamos nas situações. E é nesse lugar que Cristo é glorificado. E você sabe que estava agora, Ivan, enquanto você falava, me veio algo no coração e eu queria compartilhar com vocês, né? Nós estamos falando aqui a respeito de Jesus de várias formas e começamos a falar de um Jesus, quando a gente reduz ele a um ser histórico, a gente tira a autoridade, o poder.
quando a gente se refere a um Jesus que é só um meio, a gente tira a complexidade e a fato de ser alguém muito mais completo. Mas algo que chama muito a minha atenção, meninos, é a revelação de que Jesus é Deus conosco. E isso muda tudo. E quando a gente pode saber muito a respeito de Deus, mas mesmo assim não ter uma relação com Ele. A gente pode saber tudo sobre Jesus, mas mesmo assim não ter uma relação com Ele. E o que faz Jesus ser diferente de qualquer outra pessoa é que Ele é um Deus conosco. Ele está no meio de nós, Ele está entre nós. E Ele espera, de fato, que a gente se relacione com Ele. Não como uma história, não como um personagem, não como alguém bacana para a gente falar sobre, mas é alguém que quer caminhar ao nosso lado todos os dias hoje. É alguém que quer compartilhar das nossas vitórias hoje, que quer sentar ao nosso lado e chorar conosco nas nossas derrotas hoje, porque existem vitórias, existem derrotas que a gente vive todos os dias. E uma coisa que me deixa maravilhado é a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias. E todos os dias é todos os dias. É no dia bom, é no dia mau, no dia ensolarado, no dia frio, no verão, no inverno, no dia da abundância e no dia da escassez. É um Deus que nunca nos abandona. É um Deus que nunca nos deixa. E eu penso que é muito triste quando a gente perde esta consciência de que Jesus está sempre ao nosso lado. Jesus está sempre presente. E eu fecho a minha fala, a minha participação de hoje, e passo a bola para o Will, para as considerações finais dele também, com uma pergunta que Pôncio Pilatos faz lá em Mateus 27, 22. Ele fala assim: o que eu farei com Jesus chamado Cristo? Agora que a gente já teve a revelação de quem Ele é, nós já escutamos a respeito dele, nós aprendemos a respeito dele, olhamos com detalhe todas as facetas dele, olhamos para a manifestação, para a revelação, para o poder, para a autoridade. A pergunta que fica para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo hoje é: o que você vai fazer com ele? Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua forma de se relacionar com ele? Jesus, eu tenho certeza que ele quer se revelar a nós de uma forma integral, de uma forma inteira, de uma forma que não convença você de coisa alguma, mas que transforme a sua essência de dentro para fora. O que eu entendo, meninos, é que quando Jesus se revela, e quando a gente tem esse entendimento que Jesus é o Deus conosco, nós precisamos andar em novidade de vida. Precisamos andar em o que eu chamo de um antes e um depois. Então, eu passo a bola para você, para a gente ir para as suas considerações finais, para a gente pensar junto. E agora? O que faremos dele? Acho que é aquilo que a gente falou, toda essa parola, né? Ou seja, eu tenho que testemunhar. E se você não está testemunhando, eu acho que é importante você fazer a oração de Davi, né? Senhor, sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Porque se você está dando um mau testemunho, saiba você que isso vai te custar. E o que eu falo sobre custar? Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, ele vai perguntar, né? O que você fez com aquilo que eu te dei? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que vai passar o fogo. Será que você vai receber a brincadeira que eu faço? Será que você vai morar numa mansão ou você vai morar numa palhoça lá em cima, né? Então, fica aí a dica. O que faremos? Essa pergunta, ela é tão boa, né? E ela ecoa tanto, porque é uma pergunta que é direta ao nosso coração. Você estava perguntando e eu estava aqui pensando em mim, né? Porque essa é uma pergunta para o Ivan. O que faremos de Cristo?
Ele nos chama para a família dele. Ele nos chama para um relacionamento íntimo de sentar à mesa. A ideia é de que vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos chama para a família, ele nos chama a sentar à mesa, ele nos chama para um local de intimidade, ele nos chama às vezes para o colo, às vezes para os pés. E isso é necessário que a gente se renda. É um louvor tão, acho que um pouco mais antigo, né? E o louvor, ele se fundamenta em uma frase: eu me rendo. Eu me rendo. Ao olhar para Cristo e entender toda essa grandiosidade que você trouxe, Arthur, a resposta natural deveria ser: eu me rendo. Eu me rendo ao Senhor e sigo o caminho que o Senhor tiver. Sigo esse caminho de estar contigo. Eu quero esse amigo para mim. Eu quero esse pai maravilhoso e grandioso. E não tem como não seguir respondendo essa pergunta sem seguir um caminho evangelístico. Não existe isso, porque a revelação de Cristo é exatamente nos derrubar uma parede de inimizade. A revelação de Cristo é nos trazer de volta, é nos resgatar, é o religar. A revelação de Cristo é o fundamento disso. Responder quem é Jesus e achar essa resposta, ou melhor, ser tocado por essa resposta, nós não achamos essa resposta, é a resposta que nos acha. Ser tocado por essa resposta é perceber que Ele é o meu Senhor e que, como Ele mesmo disse, sem Ele eu não posso fazer nada. Cabe a mim, então, me colocar na mesma missão dele, assim como ele fez, assim como ele cuidou, usando ali, parafraseando o Will, assim como ele cuidou, eu devo cuidar. Assim como ele ensinou, eu devo ensinar. Assim como ele manifestou o reino, eu devo manifestar. Assim como ele teve um coração bondoso, complacente, agregador, eu também preciso ser. Assim como ele trouxe palavras de aproximação, eu também preciso ser. Porque assim eu manifesto a imagem dele, assim eu estou submisso a Cristo. Caminhamos juntos. Carrego cruz da mesma forma. Estou na mesma missão de redimir e apoiar a remissão de um mundo caído. Assim como eu fui alcançado, eu preciso alcançar. É isso. Estar sob a mesma missão de Jesus. Amém. Minha última palavra fica para você, que é o nosso parolover, para que assim como Jesus se revelou aos dois caminhantes de Emaús, que assim também seja com você. No sentar da mesa, no partilhar do pão, que ele possa vir e você possa entender que Jesus está presente ao longo de toda a nossa caminhada. Mas mais do que ser apenas um companheiro de caminhada, ele é alguém que quer se revelar a você. Que você tenha o seu coração sensibilizado nessa noite, não aceitam Jesus pela metade, não. Não aceite mais um Jesus fragmentado, como o cordeiro inteiro. Esse é o nosso conselho para você que nos acompanha nessa parola. Ivan, quero agradecer, em nome dos paroleiros, a sua disposição de estar aqui conosco, e em nome do Paulinho também, que não está aqui, mas eu tenho certeza que, ao assistir essa parola, ele vai se alegrar muito com a tua presença. Obrigado, querido. Foi uma honra poder sentar aqui e conversar com vocês e compartilhar o pouco de pão que tenho, mas aprender com vocês. Obrigado. Amém. Aí, cara, prazer, viu? Prazer mesmo, viu? Deus abençoe grandiosamente. Amém. E assim a gente chega ao final da parola número 251, mais uma dentro do tema Parolas Aleatórias. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar de volta. Mas, enquanto semana que vem não chega, faz o seguinte, ative a sinetinha aqui, encaminhe esse conteúdo para os seus amigos, assine o nosso canal. Dessa forma, o YouTube vai trabalhar para a gente, vai disparar esse conteúdo para mais pessoas, porque esse é o nosso desejo, que a palavra de Deus e o ensino equilibrado alcance o maior número de pessoas possível. Dá uma passadinha lá no nosso Instagram também e no nosso site, o www.osparoleiros.com.br, e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, com mais um tema novo. Grande abraço. Tchau, tchau.